Bem, como eu já havia dito para vocês na semana passada, nós íamos começar essa semana a trabalhar um pouco o vocabulário de duas áreas importantes, né, na administração, tanto o marketing quanto o comércio exterior, tá? Então, nós vamos começar agora pelo marketing, certo? E aí, eu coloquei aqui algumas perguntas e eu gostaria que, se vocês tivessem uma opinião a respeito delas, que vocês tentassem responder, tá bom? Então, a primeira delas diz assim: o trabalho do marketing existe antes mesmo de existir produto ou só depois do produto pronto? O que é que vocês acham? Existe antes ou só depois do produto pronto? Ninguém acha nada? Antes. Acho que depende do produto. Bem, na verdade, o trabalho do marketing ele começa antes do produto existir, né? Por quê? Porque é preciso determinar quais são as necessidades, né, daquele grupo de pessoas, daquele universo em que você vai colocar o seu produto. Então, existe algo chamado pesquisa de mercado, né? E o marketing costuma fazer isso, certo? É o que a gente chama de market research. Então, você faz uma pesquisa de mercado direcionando as respostas para aquilo que você precisa, né? Então, você vai, na verdade, coletar informações sobre a vontade, né, do público, certo? As necessidades, né, daquele público, certo? Então, existem dois tipos de público, certo? Existe o público potencial, que a gente chama de mercado potencial, e existe o público-alvo, que nós chamamos de mercado-alvo, certo? Então, o mercado potencial é aquele que faz parte da pesquisa de mercado. E aí, depois que você, então, coleciona as informações que você precisa, você define, né, o que você vai criar, o produto que você vai criar, aí você passa, então, a trabalhar em cima do mercado-alvo. Quer dizer, você vai direto naqueles consumidores que você definiu na sua pesquisa de mercado, tá? Então, essa pesquisa de mercado, ela existe antes do produto, certo? Então, o trabalho do marketing, ele começa por aí, tá certo? Então, ele existe antes do produto. Muito bem. E aí a gente já respondeu essa segunda pergunta, certo? Qual é a primeira etapa de um trabalho de marketing? A primeira etapa é justamente você estudar o mercado, né? Você pensar em necessidades, certo? Em desejos, né? E você buscar informações sobre o que já existe no mercado, né? Claro, se você estiver trabalhando com um mercado potencial onde já existam produtos daquela mesma natureza que você esteja pensando, não é isso? Então você precisa estudar o mercado, certo? Então não é apenas você criar um questionário, certo? Para colecionar informações sobre o mercado, né? Quer dizer, o mercado potencial. Você precisa também avaliar esse mercado, certo? Você precisa estudar as necessidades do mercado, né? Você precisa procurar saber que produtos já existem, né? Qual é o preço médio deles. Então, tudo isso o marketing procura fazer antes de passar a bola, vamos dizer assim, para a criação do produto, tá certo? E aí vem a terceira pergunta, que eu gostaria de novo que vocês pensassem e tentassem me responder.
criar um produto é função do marketing? O que vocês acham? Sim ou não? Quer dizer, é o marketing que cria o produto? Nenhuma aposta? Nenhuma tentativa? O que você acha, Gabriele? Gabriele, o que você acha? Criar um produto é função do marketing? É o marketing que cria o produto? Acho que sim, professor. Na verdade, né, gente, não é exatamente o marketing que cria o produto, né? Existe toda empresa, ou a grande maioria das empresas, né, dependendo do tamanho delas, ela tem um setor de criação, né, que a gente chama de desenvolvimento de produto. Este setor ele pode estar até dentro do departamento de marketing, tá? Ele pode ser um subdepartamento do marketing, mas não é exatamente a função do marketing criar o produto. A função do marketing é criar, por exemplo, uma campanha de divulgação do produto, tá? É criar campanhas de propaganda, de promoção, tá? Mas criar o produto depende de outros elementos, né? De outros fatores, de outras características que não estão exatamente dentro do marketing, tá? Então, existe um setor, né, na empresa que se chama criação, né, desenvolvimento de produto. Então, este setor é que é responsável pela criação, pelo desenvolvimento de um produto, tá? Cabe ao marketing depois trabalhar o produto, certo? Então, o que acontece? O marketing prepara o terreno, o departamento de desenvolvimento, ou o setor de desenvolvimento de produto, cria o produto, certo? E o marketing, então, volta para trabalhar o produto. Ficou claro isso, gente? Sim, professor. Certo. Por exemplo, vamos supor que o produto seja um perfume. Então, é preciso, por exemplo, alguns conhecimentos, né, de química, tá, na criação de um produto, por causa dos aromas, né, de temperatura e não sei o quê, para criar o aroma, manusear a matéria-prima, tá? Então, esse departamento, esse setor de desenvolvimento de produto, ele normalmente é um setor do departamento de produção, tá? Então, lá vão criar o produto, certo? E vão produzir o produto, tá? Que parece ser uma redundância, mas é isso mesmo, tá? Então, o marketing não entra exatamente ou diretamente aí nessa produção, tá certo? Então, é mais frequente que esse setor de desenvolvimento de produto ele esteja situado dentro do departamento de produção, tá? Quando a empresa não é tão grande, né? Quando a empresa é uma empresa média, por exemplo, ou pequena, tudo funciona no mesmo lugar, certo? Mas os profissionais são diferentes. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Então, a função dos profissionais ela é distinta nesse aspecto, ok? Muito bem. Então, diante desses esclarecimentos que nós acabamos de fazer,
A tarefa que vocês têm lá, o material que vocês têm lá de estudo, né, é um material, vamos dizer assim, de exercício, né, porque nós estamos trabalhando com vocabulário. Então, novamente, vocês podem fazer uso do dicionário ou podem fazer uso daquelas técnicas, né, que nós já estudamos aqui. Então, vocês têm lá 2 exercícios. O primeiro deles é para que vocês completem os 4 elementos principais do marketing, tá? Então, quando a gente pensa em marketing, a gente imediatamente direciona a ideia, o pensamento para 4 elementos que são considerados a âncora do marketing, tá? São considerados a base de qualquer trabalho de marketing. E esses elementos são produto, que é a primeira coisa, né, que acontece, o preço, porque você precisa definir se ele vai ser preço acima do mercado, abaixo do mercado, no mercado, se vai ter algum tipo de promoção, né? Aí vem a propaganda, onde aparece essa tal dessa promoção, né? Então você precisa divulgar o produto e depois posicionar o produto no mercado. Quer dizer, você precisa escolher quais os lugares onde esse produto deve ser vendido. Então, se é um supermercado, se é uma farmácia, se são os dois, tá? Então, você precisa fazer esse planejamento todo. Então, você começa recebendo o produto. O produto foi criado lá pelo setor de criação. Aí você vai estudar aquelas informações que você já tem do mercado, né? Para dizer, olha, o preço deve ser X. Claro que dentro da planilha, né, que foi feita, você estabelece que tipo de preço, junto com o departamento de vendas, né, é possível ter para aquele produto. Depois disso, você define a sua estratégia de marketing, certo? Você vai definir que tipo de campanha você vai fazer, certo? Você precisa ter uma campanha que seja adequada ao produto, tá? E depois definir em que locais esse produto será colocado, tá? Em que espaços físicos esse produto vai ser posicionado. Então, eu coloquei aqui para vocês, vocês podem encontrar esses termos com outros nomes, tá? Mas eles são produto, preço, propaganda e posição. Estes elementos, tá? Eles têm aqui, se vocês prestarem uma atenção um pouco melhor, vocês vão ver que eles têm uma coisa em comum. Todos eles começam pela letra P. Portanto, tá? Portanto, vocês têm aqui o que nós chamamos de os 4 P's. Então, eu deixei aqui um espaço para vocês poderem depois lembrar, tá, do que nós estamos dizendo, certo? Então, ó, P, produto, P, preço, P, propaganda, P, posição ou lugar, né? Então, estes elementos são conhecidos como os 4 P's. Então, são os 4 P's do marketing. Esses 4 P's, eles formam a base do trabalho do marketing, tá? Da estratégia do marketing, tá? Nessa sequência, certo? Claro que eles são depois tudo junto e misturado, né? Mas se a gente estiver pensando na estratégia, né? no delineamento da estratégia, eles são individuais. Então, esses são conhecidos como os 4 P's. Muito bem. Depois, diante disso, você vai, então, definir aquilo que nós chamamos de estratégia do marketing, tá? Cujo nome principal, então, a sequência do trabalho do marketing, né? Aquele planejamento do marketing, é conhecido como a
teia do marketing, tá? Então, é conhecido como a teia do marketing, tá? E o que é essa teia do marketing? Ela é nada mais do que toda a logística, toda a definição da estratégia do marketing, tá? Em termos genéricos, claro, né? Mas depois você vai colocando as informações individuais de cada produto, certo? Então, aqui nós temos os quatro P's, tá? Então, esses dois itens aí, eles formam os dois exercícios que vocês têm lá na atividade de vocês para completar, certo? Claro que os termos que estão lá estão em inglês, certo? Para que vocês possam associar o vocabulário com cada um dos itens que lá estão. Então, no primeiro exercício, vocês já têm o P, certo? E aquela coisa tipo forca, né? A quantidade de letras que cada palavra tem. Então, aí você vai tentar só completar a forca, certo? Então, a gente estaria ali brincando de forca, né? Então, você vai completar com os 4 P's. Você já tem o nome aqui, é só achar o termo em inglês e completar, certo? Depois, você tem um diagrama, certo? Para colocar uma palavra no espaço que existe lá no diagrama. E lá embaixo, vocês têm a lista de palavras que vai entrar lá no diagrama, certo? Então, para cada espaço que tem lá no diagrama, vocês vão colocar uma palavra que está lá na lista, certo? Embaixo do esquema. Então, esses são os dois exercícios, os dois itens que vocês deverão concluir lá na tarefa de vocês. Ok? Alguma pergunta? Sim, Lívia, em inglês, tá? As palavras estão lá na lista, certo? Para completar o diagrama B. O exercício A, você já tem lá o número de letras que cada palavra vai levar e já tem aqui as 4 palavras, tá? Você só vai ter que procurar o termo em inglês que se adequa àquela quantidade de letras que estão lá, tá certo? Professor, Oi. no caso, a primeira atividade que é para completar com os 4 elementos principais, por exemplo, produto, eu tenho que colocar em inglês ou assim mesmo? Não, em inglês, tá? Você vai colocar em inglês a palavra, certo? Certo. Basta que você procure no dicionário o termo que corresponde a esse termo que eu já coloquei aqui, tá certo? E aí você completa com a palavra em inglês, tá? O segundo diagrama, vocês têm lá espaços com um número, certo? Cada espaço que tem lá no diagrama tem um número. E embaixo tem uma lista de palavras. Então, tem uma palavra para cada espaço. Então, você só vai pegar a palavra que você achar que deve usar naquele espaço e colocar o número que corresponde ao espaço, entendeu? Esse é o exercício B, tá? Certo? É só completar o diagrama com as palavras que estão na lista, que está lá também, tá? Cada espaço tem um número. Cada um deles vai ser ocupado por uma palavra da lista que está lá embaixo. Certo? Então, na primeira tarefa, no primeiro exercício, vocês terão que pesquisar no dicionário o que eu já coloquei aqui, tá? Para que vocês possam escrever em inglês.
Aí, no segundo item, basta vocês escolherem na lista que já está lá no exercício. Certo, Lívia? Vocês entenderam, gente?